Boa tarde a todos que nos ouvem e desejando a todos que estejam bem. Vamos continuar nossas conversações. Esses diálogos nada mais é do que uma roda de amigos e conversamos entre amigos sobre o nosso papel, além de humano, sócio-humano, sócio-universal. Vamos falar hoje sobre o sociologismo sociológico ocidental. Esse que idealizou o indivíduo, o transformando num desumano. Antes, eu quero ler um trecho de uma poesia feita por um autor ainda desconhecido. Diz ele: não choreis tuas lágrimas pelos ventos dos tempos que te assombra. Guardas somente em ti os teus lamentos, e de coração dilacerado, confia em ti e no porvir. E se insere esse texto. Complementando isso, vamos agora a uma outra canção. Não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus. Eu vou ler rapidamente parte de um pequeno texto e nós vamos comentar ele. Esse trabalho é unicamente um estudo dedicado à compreensão histórica do momento em que a religião adentrou a política. E a religião e a política capturaram a pedagogia. A nossa ambição é estudar a importância e formação do indivíduo e tecer uma compreensão exata dos porquês da ruptura que esse homem, indivíduo, aceitou e se submeteu ao longo desses 2000 anos, de Roma até o tempo atual. No outro polo desse trabalho, queremos resgatar a figura de Jesus. Não como um religioso, mas como um ser que se faz nesse grande compêndio o paradoxo e o paradigma de toda a humanidade. Não por acaso que a história o coloca como um divisor de águas, antes dele e depois dele. A velha estrada e a nova estrada. O Velho Testamento e o Novo Testemunho. O sistema cristão e o sistema crístico. Estudá-lo como um ser dividido. Seus aspectos psicológicos, filosóficos, sua formação, sua constituição, sua estrutura psicoemocional, psico-humana, psico-sentimental, psico-pensoamental e psicossocial. Disso nós vamos falar nesses vídeos. Obviamente falamos de um Jesus não referenciado pela religião, contudo prisioneiro sob a forte tutela das religiões. Então, meus irmãos, esse é um olhar além do que pensamos.
além do que sentimos, além das nossas ideias, além de nossas crenças, de nossas verdades, além da vida que idealizamos. É intrigante, é duvidoso nós não estudarmos mais, nós não termos interesse de estudarmos mais. E eu digo historicamente, Jesus. Poderíamos dizer o pai da filosofia, da pedagogia, da sociologia, o pai da ética, o pai do equilíbrio, equilíbrio emocional, sentimental, pensamental. É intrigante esse ser não estar em todas as discussões, nas escolas, nas universidades, enfim, nas academias, em todos os sistemas que compreendem a vida humana, antes dele, depois dele. Nesse primeiro momento, vamos conversar sobre a velha estrada, a nova estrada. Não somente no sentido religioso, mas o continuismo desse pensamento religioso. Vocês devem conhecer bem um livro chamado Bíblia. Ele se compreende basicamente em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Podemos definir Moisés e Jesus. A primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus. Coloquemos assim nesse primeiro momento. As leis mosaicas e as leis cristãs. E adicionar um terceiro estudo. Se essas leis cristãs são as mesmas leis do que nós chamamos de leis crísticas. Nos parece um estudo interessante de se fazer. Por quê? Porque nós estamos mergulhando numa raiz chamada religião. O mundo religioso. Essa raiz bastante profunda em cada um de nós. E é incrível, se nós contextualizarmos o momento atual, pleno século XXI, talvez a única coisa que não tenha evoluído, mudado, algumas outras pequenas transformações no mundo, somente a religião continua presa a todo um compêndio histórico. Quando nós falamos de Moisés, nós falamos basicamente das 10 leis de Moisés recebida por Deus, essa história toda que vocês conhecem. Não matarás,
não cobiceis a mulher do próximo. Enfim, vocês estudem um pouco isso. Mas o que representou Moisés? Basicamente, a ideia de um Deus único. O que isso quis dizer a nós? Naquela época, provavelmente, se atribuía fatores de caos à existência de tantos deuses. Moisés cria o monoteísmo. Daí em diante, o mundo, ao longo dos séculos, começa a adorar, cultuar, ritualizar a ideia de um Deus único. Estudando um pouco, nós vamos perceber que nem mesmo essa ideia, nem mesmo as 10 leis de Moisés foram capazes de moldar uma estrutura desse indivíduo chamado homem. Homem sem distinção de gênero. Homem que parte de humus, terra. E nós temos, então, um longo período de profundas guerras religiosas. É preciso que a gente tenha coragem de adentrar a essas questões e começar a questionar a figura desse Deus. Porque, de verdade, Moisés tece a figura de um Deus carrasco, vingativo, a espreitar, espiar nossas ações a cada segundo, num delírio de loucura, que tudo que ele deseja é exaltar os bons e condenar os maus. Nasce, de fato, a ideia de Deus e do diabo. Nasce o inferno e o céu. E ao longo dos séculos, isso foi dado como uma raiz religiosa de formação desse indivíduo. E esse é o ponto. Quando eu falo de formação desse indivíduo, eu digo basicamente de 7 raízes. Como se nós, indivíduos, fôssemos uma árvore. E poderíamos chamar a árvore do conhecimento. E essa árvore tem um tronco, obviamente, depois tem galhos, ramos, tem copa. Algumas dão flores, outras frutos, enfim. Mas a sustentação desse tronco, que é a estrutura, as 7 raízes dessa estrutura de formação desse indivíduo, uma delas nós chamamos de religião. Vamos estudar alguns vídeos sobre essa raiz religiosa. O que ela fez a nós? O que ela fez
a esse indivíduo. Se ela fez bem a esse indivíduo, se ela foi capaz de levar esse indivíduo a certos insights, ao seu processo de libertação, ou se essa raiz religiosa levou todos a um estado de escravidão, de medo, de temor, de subserviência, de submissão. Isso é inegável. Nós, homens, acreditamos num Deus que sequer nós sabemos se Ele existe ou não. Nos disseram em determinado momento histórico, ou seja, pretérito, só havia um Deus, e que esse Deus era dono de tudo, inclusive de nossas vidas, e que nós tivéssemos muito cuidado com Ele, porque o seu símbolo é um tridente de 3 pontas, é uma espécie de garfo, sentado no seu trono, com barbas longas, cabelos longos. E Ele é o juiz de nossas ações, de nossas intenções. Ele está provavelmente agora me ouvindo vocês. Ele deve estar anotando nesse momento tudo que estou dizendo, tudo que estou fazendo. Um vigia, um guardião da nossa liberdade. Se de fato Ele é isso, um guardião da nossa liberdade, então é porque Ele deve adorar muito, nos colocar nessa prisão. Essa é a primeira reflexão que nós vamos fazer. Nós temos que olhar para isso com muita seriedade, com muita integridade, com muita liberdade. Esse Deus que nós cultuamos é um Deus preso em conceitos, profundamente contraditório. É um Deus que está emoldurado pelo nosso próprio eu. Por isso nós dizemos: esse Deus é imagem e semelhança nossa. Vocês acreditam de fato nisso? Vença esses dogmas, esses tabus religiosos, essa caixa preta chamada Deus. Não tenha medo de duvidar dele, de questioná-lo, de investigá-lo, porque na verdade, quando você, e se tiver coragem de fazer isso, você só estará estudando a si mesmo, que pode levar você a conhecer a si mesmo, e pode levar você até a um insight de compreensão de si mesmo. Eu já escrevi sobre isso. Você é o Deus que procurava. Quer dizer, o seu próprio eu construiu esse Deus. Por isso que ele se equivale
ao seu estado moral, ao seu estado de caráter, ao seu estado ético. Ele se adapta a qualquer circunstância, situações. Ele é manipulado por qualquer ideia, por qualquer fator externo. Ele abençoa uns e maldiz outros. Ele beija a face de uns e agride os outros. É um pai que faz distinção entre seus filhos. Ele é o executor dessa lei, você compreende? E isso tudo nós devemos a um velho companheiro de vida, de longas vidas, chamado Moisés. E nós vamos estudar, a partir de agora, aspectos dessa vida de Moisés, as suas leis criadas, se foi Deus, se não foi, se foram leis sociais. Enfim, vamos contextualizar isso. A cada vídeo desse eu vou deixar uma meditação para você. Como nós estamos falando do indivíduo, falando de 7 raízes, e eu comecei, que compõe esse indivíduo, e eu comecei a falar nesse vídeo sobre o porquê da religião ter, de fato, adentrado a política. E a política e a religião, que é o Estado, capturou a pedagogia. Religião, política, pedagogia. Mas, basicamente, religião e pedagogia é o que estruturou esse indivíduo. É uma raiz dessa formação. Nós continuamos, e a meditação é para que você reflita. Meditação é um estágio, não de posição de logos, sabe? Desculpe essa bobagem. Meditação é um campo de energia em que você desacelera seu cérebro. Então você pode fazer suas reflexões. É como se meditação fosse um ambiente onde você possa refletir livre dos seus condicionamentos, dessa estrutura, dessa formação. Digamos, você pode enxergar através de uma janela e não somente através de um buraquinho da fechadura. A meditação é religião, política e pedagogia. Nunca deveriam ter se associado em conluio e em complô para dominarem o indivíduo. Medite sobre isso. Tenha uma boa tarde. Nós nos veremos e conversaremos no próprio vídeo. Obrigado.